E vamos comentar mais um episódio da série do Pinguim. O sexto episódio está entre nós. E chegou. Um dos personagens mais emblemáticos do universo do morcego está entre nós. Sim, o pé de cabra. Pode parecer brincadeira que eu tô falando, mas olha, o pé de cabra realmente é um item extremamente simbólico no universo do morcego. Quando ele aparece, as coisas não vão dar certo. Mas, obviamente que não temos só o pé de cabra aqui para comentar, porque temos outras coisas importantes nessa trama toda. O sexto episódio se chama Cúpula de Ouro, escrito por Nick Tawen e dirigido por Kevin Bray. Na trama, Woz procura expandir seu alcance na cidade com a sua droga, o Bliss, enquanto Victor encontra um antigo adversário. Sophia e Maroni estreitam seus laços para conseguirem achar o Pinguim, e eles estarão dispostos a tudo para concluírem suas vinganças. Vamos começar falando de um elemento muito importante já no começo de todo o episódio aqui, que é basicamente a neve chegando em Gotham City, enquanto nós temos ali o Woz Cub fazendo seu discurso, falando sobre a família Falcone, Maroni, como essa galera aí tá no passado já, uma nova máfia tem que surgir ali. Com o Pinguim você vê a neve tomando Gotham City, então temos uma transição importante, talvez um pequeníssimo salto temporal foi dado aqui, porque a gente viu no final do quinto episódio o Woz achando então o metrô ali para começar a fazer então as suas artimanhas. Aqui parece que a operação já está um pouquinho avançada, mas nem tanto. Ou seja, há esse salto temporal para você chegar então ali em um período um pouco mais propício para o inverno, para Gotham City ficar tomada pela neve e chegar o Natal também. A gente inclusive durante a trama vê algumas luzezinhas piscando ali, né, parecendo enfeite de Natal. Realmente teremos aí um The Batman parte 2 sendo um evento natalino pro Homem-Morcego. Mais um, né? Lembrando que Batman Retorno já foi um evento natalino também. E esse é mais um daqueles episódios que mostram que o Pinguim ele sempre consegue achar uma maneira de resolver os seus problemas. A gente sabia que com certeza ele ia conseguir produzir a nova droga, mas todo o evento então aqui da produção, né? Todo o seu projeto de produzir o Bliss foi bem rápido aqui, mesmo tendo esse salto temporal. O cara conseguiu realmente já colocar a galera produzindo a droga, colocar em distribuição em Gotham City, colocar alguns mafiosos também ajudando ali para distribuir a parada toda. Ele sempre acha uma maneira de conseguir se dar bem. Por isso que o Pinguim, ele realmente tem toda a chance aí de ser o grande mafioso de Gotham City, porque ele consegue sempre encontrar um caminho para resolver as coisas. Quando nós temos o problema lá envolvendo o fato que a Sophia e o Maroni querem dar uma resposta ao Pinguim, acabando então com os garotos, né, a galerinha que levava a droga para outras pessoas, novamente ele consegue encontrar um caminho para colocar a droga em circulação, mesmo que tenha que entregar de graça. Mas o lance é viciar a galera e mandar bala. Ou seja, realmente o Woz Cub, ele é safo nas coisas, ele tem o preparo também, né? A gente brinca que o Batman é o cara com preparo, brinca não, porque na verdade realmente o Batman tem o preparo, mas a gente tá vendo nessa série que o Pinguim também tem o preparo, na maioria das vezes, porque toda hora ele consegue achar um caminho para resolver os seus problemas. E até tem toda uma discussão interessante nesse episódio falando sobre os problemas de Gotham City socialmente falando. Você tem a parte empobrecida de Gotham City, que é o Crown Point, que fica no East End, e você tem a parte rica, perto lá da prefeitura e assim por diante. Você tem toda uma discussão de como chega as coisas básicas para a população de Gotham City. Para a parte empobrecida não chega nem energia direito. Para a parte mais rica, você tem lá a galera comemorando Natal já, com luzinha piscando e não sei mais o que. E o Pinguim, vendo tudo isso, tem que se tornar uma espécie de justiceiro social para tentar resolver isso. Nem que ele tenha que ir lá dar de dedo não só, né? Na verdade tem que enfiar o alicate no nariz do vereador lá para resolver toda essa parada. Inclusive o vereador que o Pinguim acaba confrontando ali, que é o Sebastian Reed, ele existe nos quadrinhos. Ele aqui é ainda um vereador, mas ele já foi prefeito de Gotham City nos trabalhos da mídia original do Homem-Morcego. Quem sabe você está criando algo diferente aqui também para explorar futuramente em Gotham City. Acho difícil, mas de qualquer maneira eles trouxeram um político conhecido do universo do morcego para confrontar, ou na verdade ser a isca, ou na verdade ser ali então toda a pessoa que vai sofrer na mão do Pinguim. Mas veja só aqui, né, como o episódio ele quer trabalhar também várias vertentes do Pinguim. A gente tem visto que o personagem é uma figura que você não pode confiar de maneira nenhuma. É muito claro, é muito explícito isso. Tanto é que no episódio aqui você vê um dos líderes da máfia falando: olha, vocês vão confiar no Pinguim? Vocês estão malucos? Ele já ferrou a Sophia, ele já ferrou os Maroni, não tem como confiar no Pinguim.
mas mesmo assim a lábia do Oz Cub conseguiu convencer a galera a ficar do lado dele. Mas ainda assim, durante toda a trama desse episódio especificamente, você vê várias passagens que humanizam bastante o nosso protagonista, trazendo vários lados sensíveis desse personagem. Você tem ele se preocupando com a mãe dele, se importando bastante com a mãe dele, que é um ponto muito sensível desde o começo dessa minissérie. Você vê ele conversando com ela destacando que, olha, se chegar a tal ponto da minha doença, por favor, acabe comigo que eu não quero viver presa no meu próprio corpo, praticamente é o que ela fala. E você, até na atuação ali do Colin Farrell, você vê algumas lágrimas surgindo nos olhos do protagonista, né? Aquele olho um pouco mais lacrimejando, se enchendo de água, não necessariamente chorando, mas você sente ali que isso pegou o Oz de uma maneira muito sensível. Então você constrói esse lado importante da relação dele com a mãe dele. Você sente ali uma espécie de empatia com o personagem. Quando ele está se relacionando com o Victor também, que ele viu que o garoto passou por um momento de transição importante, um momento que o próprio Oz Cub teve no seu passado, aquele abraça o garoto e tenta confortá-lo, destacando que, olha, já passou um momento um pouco mais tenso, vai melhorar no caminho que você traçar na sua vida, né? Também destacando que para ele que, olha, não foi a única vez, você vai fazer muitas outras vezes esse ato extremo que você colocou, mas ainda assim você tem todo um lado paternal do Pinguim conversando com o Victor, e você se afeiçoa mais com o personagem, bem como com as figuras que estão ao redor dele, com a própria mãe do Oz, com a relação que ele tem com o Victor. A gente tem aqui já uma pegada muito forte com o Victor também, né? A gente já criou um laço forte com o personagem, o que, né? A gente vai sentindo que próximo episódio vai... Já falamos sobre isso. E quando você adiciona essa veia ainda do personagem se preocupando com o lado mais pobre de Gotham City, realmente você está fazendo aqui todo um papel importante para você criar uma carga forte, emotiva da relação do público com o Oz até para os próximos acontecimentos. Porque se a gente colocar simplesmente o Oz como um trambiqueiro, que a gente não se importa tanto, que é o cara que faz mal para a galera toda, a gente não vai ter tanta empatia com o personagem até por tudo que vai acontecer nos próximos episódios, os 2 últimos, que aí realmente o bicho vai pegar. Então é um ponto importante aqui de você trazer uma espécie de humanização para o Pinguim, mas obviamente não justificando o que é o personagem sendo um vilão também em Gotham City, né? Sendo um mafioso. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de discernimento sabe ver ali o que está certo e o que está errado, o que é ruim e o que é bom envolvendo o personagem. Esse episódio conseguiu trazer vários lados sensíveis do nosso protagonista, mas o melhor acabou sendo a relação que ele tem com a mãe dele. Primeiro que a gente tem que destacar a belíssima atuação da Deirdre O'Connell, a atriz que vive, então, a mãe do Oz, que realmente ela demonstra muito bem como é que é a doença, são várias doenças, na verdade, até o Oz relata que a mãe dele tem, que são doenças complicadíssimas de se lidar, realmente é uma coisa muito sensível para um personagem, ou qualquer pessoa, na verdade, lidar com tudo isso. Mas a atriz sabe demonstrar muito bem tudo isso que vai acontecendo com ela também. E acaba sendo um momento bem tocante quando ela tem que falar, né, que, olha, se chegar numa situação muito extrema, eu prefiro que não esteja mais aqui. É uma coisa que faz com que você reflita também sobre a sua própria vida, sobre as suas relações que você tem com seus familiares. Então realmente é um momento bem sensível, muito bem representado ali. Até durante ali, o café da manhã que nós temos então a personagem meio que mostrando um pouco da sua doença, né, do Alzheimer, assim por diante, você tem uma conversa importante do Victor com a mãe do Oz e também com o Pinguim, onde dá a entender que talvez o Rex Calabrese possa ser o pai do Pinguim, porque você tem um momento ali onde a Frances fala que vai conversar com o Rex e de repente o próprio Oz fala, não, você não precisa citar o pai, não sei o que. Eu senti que teve alguma coisa nesse sentido, posso estar enganado. Mas de qualquer maneira, talvez você possa no final descobrir que realmente o Rex, que é o cara que o Oz sempre admirou e assim por diante, possa ter uma relação muito mais direta com o próprio Oz. Não é simplesmente um mafioso que ele admira, mas sim o pai dele. Olha que coisa importante. Lembrando que nos quadrinhos o Rex Calabrese ele é pai da Selina Kyle. Aqui já foi estabelecido no universo do Matt Reeves que o Carmine Falcone é pai da Selina. Então você pode ter aqui uma diferença. Outro vilão fazendo parte ali, então, da vida do Rex Calabrese. Olha aí que interessante. Inclusive, quando estava fazendo live de Arkham City, alguém acabou citando essa teoria. Então, quem sabe, pode ser que realmente se concretize até o final dessa minissérie. Mas outro momento que eu achei muito bacana é quando nós temos então ali, após o momento da Frances falar que, olha, me dê um fim se precisar, você tem o Oz ajudando a mãe dele, então, a ficar um pouco mais digna, por assim dizer. Enquanto o mantra do Oz é sobrevivência a qualquer custo, a Frances Cobb tem muito esse lance da dignidade. Ela busca muito a dignidade para si. Tanto é que o momento que ela vai até
esse bairro empobrecido de Gotham City, é ela perdendo a dignidade. Mas o Oz consegue trazer um pouco de dignidade para ela, ajudando ela, colocando a maquiagem, o colar. E é muito legal o detalhe também envolvendo a mão do Pinguim, a mão ali bem suja, a unha é mal feita com esse sentido. Você vê esse paralelo entre o Oz tentando fazer de tudo, buscando tudo, nem que ele esteja todo estrupiado, mas ele buscando trazer a dignidade que ele acredita que sua mãe merece. Eu gostei muito dessa cena, simboliza várias coisas, foi muito bem feito esse momento. Outra figura central aqui do episódio é o próprio Victor Aguilar, personagem que passa por um momento de transição aqui, cada vez mais se afundando no que envolve o crime de Gotham City. Começou com o garoto que roubava as rodas do Pinguim móvel, acabou se tornando ali então o motorista do Pinguim, não conseguiu executar alguns planos, mas aqui efetivamente ele consegue tirar uma espécie de dor de cabeça que o Pinguim poderia ter futuramente, que é então o Squid. Já no episódio anterior eles construíram, a trama construiu um confronto que existiria entre os dois. Já na verdade, desde o terceiro episódio, se eu não estou enganado, quando mostra ali então o momento, entre aspas, de origem do Victor, perdendo a sua família ali, você tem esse Squid, inclusive o próprio pai do Victor fala, esse cara não é boa coisa, olha, se afasta dele e assim por diante. Você já criou esse confronto no passado, e aqui você vê então o Victor acabando tendo que fazer o pior ali. Se o cara tá enchendo o saco, se o cara vai entregar todos, tem que passar ele. Era aquele momento que nós estávamos esperando do Victor, o amadurecimento dele pro crime. E é uma coisa que ele sente, tem um grande pesar nesse momento. Você não sente, na verdade, nada em relação à vítima dele, convenhamos. Mas sim você sente realmente essa passagem que o personagem faz. E até aquele momento que o sangue está no tênis dele, que ele não consegue se livrar do sangue, é uma maneira de simbolizar que realmente tudo aquilo que ele passou nunca vai sair da sua vida. A primeira morte talvez seja mais difícil, como o próprio Pinguim diz, cada vez vai ficando mais fácil, mas sempre vai ficar em você. O que você fez, o seu pecado de tirar a vida, será eternamente algo pertencente a você. E aí que nós vamos passar então para o núcleo dos nossos vilões aqui, vilões entre aspas, porque todo mundo é vilão praticamente. Nós temos então a Sofia e o Sal. Primeiro que vamos falar da cena mais, sei lá, sem noção desse episódio, que é a Sofia tendo o seu caso ali com o Julian Rush, esse personagem que ele tá sobrando na trama, convenhamos, Se eles não revelarem nada mais desse personagem até o final da minissérie, esse vai ser, digamos assim, um ponto mais fraco desse trabalho, porque esse personagem a gente não sabe o que pensar dele. Eu vou reiterar aqui o que eu tenho falado em todos os meus vídeos envolvendo o Pinguim. O que diabos é esse cara, pelo amor de Deus? Ele vai ser só o escravo sexual da Sofia? Pô, vai ser uma coisa que, pelo amor de Deus, me deem um sentido lógico para esse cara existir. Uma série que tá fazendo um bom trabalho do começo ao fim, não dá um sentido para esse personagem, vai ser um desperdício. Então eu acredito que em algum momento a gente vai ter uma revelação maior envolvendo o Julian. Mas, sem sabermos o contexto da existência desse personagem, as cenas onde ele aparece são realmente cenas jogadas, cenas sem sentido. Um personagem que pra mim não traz nada demais. Então quando ele aparece lá sendo escravo sexual do personagem, pra mim, pra que isso? Qual que é a intenção? Quando nós temos a Sofia interagindo com o Sal, aí você vê algo diferente. Primeiro que eu achei interessante a maneira como a série está aproximando os dois personagens. Na trama original, que possivelmente aqui o trabalho, a minissérie se baseia, que é Batman Longo Dia das Bruxas, a Sofia Gigante, ela tem um relacionamento amoroso com o Sal Moroni, um personagem muito importante, inclusive, nesse quadrinho. Aqui, em um primeiro momento eu pensei nisso, de uma aproximação no sentido amoroso, mas as idades não compactuam, por mais que às vezes isso não quer dizer nada, mas aqui, pelo que também a gente pode sentir, parece mais um lado fraternal também, um pai substituto que a Sofia está achando para a sua vida. Até porque de um lado nós temos uma personagem que perdeu sua família, muito por causa dela, obviamente, mas a pessoa que importava mais, que era o seu irmão, ela perdeu pro Pinguim. Aí nós temos o Sal, que perdeu também sua família por causa do Pinguim. Então são duas figuras sem família, que precisam achar um no outro uma nova família. Todos objetivando a vingança em relação ao Pinguim. O problema é você achar o calcanhar de Aquiles do Oz, porque, de novo, o Oz ele tem o preparo. Só que, desde o último episódio, a gente percebeu que o Oz ele também está subestimando a Sofia. Ele está subestimando demais. E a gente vai ver que realmente ele pecou muito nisso por causa do final desse episódio. Mas a Sofia vai fazer toda a sua artimanha aqui para tentar encontrar o calcanhar de Aquiles
do personagem. E você vê como a Sofia ela tem nojo do Pinguim, né? Não só por causa de tudo que ele fez pra ela, mas já faz um tempo que a gente vê que ela não curte o personagem de várias maneiras possíveis. Não gosta da maneira como ele se porta, não gosta da música que ele curte, acha que é cafona, não gosta do perfume que ele usa, que tem um cheiro ruim pra ela. Então ela sente um asco em relação ao Oscar. É uma coisa bem perceptível. Diferente de outra figura feminina que se importa mais com o Oscar, que é a Ivy Carlo, que nós teremos o caminho das duas personagens se cruzando. A gente já tinha visto, e isso é enfatizado no episódio, que a Ivy sentia muito medo dos Falcone, da Sofia também. Ela falava, olha, não quero me envolver com isso, vai dar errado, assim por diante. E esse momento chegou para ela, o momento de dar ruim para a personagem, para Ivy. E aqui você tem uma pequena passagem que mostra um pouco que ela é uma figura que se transforma em várias outras pessoas, várias perucas, várias roupas. Você tem algo ali parecido sendo enfatizado nesse aspecto. Uma espécie de cara de barro que se transforma em vários personagens para cometer os seus crimes. Não que a Ivy esteja cometendo vários crimes, mas você vê aqui que a série traz um pouco disso, traz um pouco de cara de barro aqui pra personagem. Será que o cara de barro do Matt Reeves vai ser isso? Vai ser a Ivy Carlo? Sendo essa figura que se transforma em outras pessoas pra agradar os homens? É uma coisa bem grounded, né? Bem pé no chão, tal qual o Matt Reeves gosta, né? Não acharia estranho se o Reeves fosse pra esse caminho, né? Pegar essa personagem pra ser realmente o seu cara de barro. O nome tá lá, Carlo tá lá. Então, mas obviamente que essa cena não quer mostrar isso, né? Quer mostrar que supostamente a Ivy pode ser um cara de barro da vida, mas sim mostrar a relação dela com a Sofia, o medo que a Sofia traz também, você sente algo pesado ali quando a Sofia entra em cena, uma vilã perigosíssima, e também você tem o sentimento que a Ivy vai ser passada ali, né? Que realmente a Sofia vai dar cabo da personagem. Mas é aí que então entra em cena toda a índole do Oscar, né? Do Oswaldinho aí sendo o cara que engana todo mundo. Enganou a Sofia e enganou também a Ivy, falando sobre o que era a Sofia. E você vê que como são sutis as coisas, porque a Ivy ela estava disposta a se sacrificar por suas meninas. Ela mesmo diz durante o episódio ali. E também estava disposta a se sacrificar pelo Oz também, porque ela acreditava que o Oz era uma boa pessoa dentro da sua concepção, dentro de alguns detalhes pequenos, por mais que ela mesma enfatiza que o Oz também não era um cara muito legal. Quanto mais as duas personagens vão conversando, vão interagindo, cada vez mais elas vão se entendendo. Enquanto a gente poderia pensar que as duas estavam em lados opostos, elas meio que vão se direcionando a um único lado, que é realmente não ter boas opiniões envolvendo o Pinguim. A Sofia, em um primeiro momento, tinha a possibilidade de realmente passar, né? Tinha a intenção de acabar com a vida da Ivy, mas conforme ela foi conversando com a Ivy, ela foi percebendo que essa figura não é necessariamente alguém que também corrobora com tudo que o Pinguim faz. Ao mesmo tempo, no contrário, a Ivy descobre os podres do Oz e ela entende que o Oz também não é uma figura que você possa dar a sua vida. No momento que a Sofia resolve não acabar com a vida da Ivy, a Ivy entende que talvez a Sofia seja a pessoa um pouco mais correta nessa situação toda aí. Por isso que ela acaba então dedando, né, falando onde estaria então o calcanhar de Aquiles do Pinguim. E acho que a Ivy pode ir dessa pra pior no final das contas, hein? Talvez o Pinguim vai passar ela no final. Mas é uma conversa, uma relação muito interessante dessas duas personagens naquele momento. São duas personagens que não interagiram quase nada durante a série. Mas no momento que você vê as duas conversando, faz todo sentido elas estarem da maneira como estão. Tem toda uma química rolando ali que envolve então duas mulheres que tiveram uma vida meio conturbada ali por causa do próprio Pinguim. Interessante como a série constrói tudo isso. E aí nós nos encaminhamos para o final disso tudo, porque nós temos aqui algumas vitórias do Pinguim. O episódio começa de uma maneira onde o personagem tem ali problema com eletricidade, que eu enfatizei aqui durante o vídeo, ele não consegue ligar o gerador de luz, isso é uma coisa que frustra ele. Pro final do episódio nós vemos então a luz de Gotham City voltando, a energia voltando, o Oz também consegue convencer os líderes da máfia a estarem do lado dele, e contrários ao Falcone e aos Morrone, então você tem várias pequenas vitórias ali pro Oz Cub, que são importantes, mas aí você tem a cena final, que destrói todas essas vitórias que o Oz teve. Temos a mãe do Oz dançando tranquilamente com o Victor, aquela musiquinha que o Oz tentou colocar no começo do episódio, agora tocando alegremente, e a Sofia Falcone aparece com o pé de cabra. Meu Deus.
A simples aparição da Sofia já seria o cliffhanger perfeito para você ficar apreensível pro próximo episódio, mas não, a produção colocou a Sofia com um pé de cabra na mão. Isso aí, meus amigos, não é gratuito, não é uma coisa do além, não é tipo assim, uma coisa inocente, né? Coloca um pé de cabra na mão dela, né? Pra gente só colocar ali pra deixar, quem sabe, a cena um pouco mais intensa, né? Mas não, o pé de cabra, ele tem um simbolismo muito forte no universo do morcego. Quem coloca um pé de cabra no universo do Batman, em qualquer história, sabe o que está fazendo. E lembrando, o Victor Aguilar é o Jason Todd dessa parada toda aqui. Começou roubando as rodas do Pinguim Móvel. Vou enfatizar isso novamente. É um paralelo fortíssimo com o Jason Todd nos quadrinhos. O pé de cabra nos quadrinhos acabou com a vida do Jason Todd, naquela história meio fraca, mas que tem aquela cena emblemática do Coringa sentando o pé de cabra no Jason Todd, chamado Morte em Família. Então tá lá. Todos os signos estão nos mostrando que o direcionamento é esse, meus amigos. O pé de cabra é o prenúncio pro pior, é o foreshadow pro pior. Não sei se a Sofia vai tacar o pé de cabra na mãe do Oz. Talvez ela vá fazer alguma coisa pior com a mãe do Oz, vamos ver o que vai acontecer. Mas o Victor, olha, não tenho dúvida. Eu achava que o Pinguim ia passar o Victor, que ia ser uma cena complicadíssima envolvendo a relação dos dois personagens. Mas como aqui a trama do sexto episódio levou esse lado fraternal, aqui lado paterno, na verdade, do Oz com o Victor, realmente você vai ver essa quebra, essa perda na vida do Oz através então das mãos da Sofia com o pé de cabra do Victor. Realmente o garoto se tornou o Jason Todd do universo do Matt Reeves. Mas enfim, meus amigos, de novo, falar de novo, vamos repetir de novo aqui? Né? Joinha, porra, um grande episódio também, a série fenomenal. Só o tal do Julian Rush que estraga um pouco as coisas, mas de resto, ó, atuação fantástica de todos os personagens, construção fantástica dos personagens, os vilões entre aspas aqui, também mandando bem, deixando a gente apreensivo. É uma série que, né, tá mandando muito bem aqui, a gente tem que repetir toda semana isso. Então, joinha aqui, hein? Já tô sentido pelo próximo episódio. Já tô com medo, já tô com tristeza no meu coração pelo próximo episódio. Mas aí, o que você achou? Concorda, discorda, pontos positivos ou negativos a acrescentar? Comente aqui embaixo. E todo dia tem vídeo aqui no canal, por isso vou indicar 2 videozinhos pra você assistir. Aproveita que estamos falando sobre o Pinguim e assista então as minhas resenhas dos últimos episódios. Tem uma playlist já com vários vídeos falando sobre isso. Confira lá. Além do mais, como sempre, destaco aqui nosso jornalzinho do domingo, sempre falando sobre as notícias do universo do Batman, quadrinhos, filmes, animações, tudo o Batman passa no seu domingo. Então assista o último resumo ali envolvendo as notícias do universo do morcego. Agradecendo como sempre os membros do canal, o pessoal que está aparecendo aqui embaixo, muito obrigado por ajudar a financiar esse projeto, seja membro você também. Não esqueça de curtir esse vídeo e se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. Esse foi ficando por aqui e o próximo episódio vai ser triste.